tendo mais confiança, autoconhecimento. Algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar um medo disfuncional são: olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Sandro Rodney e hoje vamos mergulhar em uma reflexão profunda sobre um tema que todos nós enfrentamos em algum momento da vida: o medo. Sêneca uma vez disse: o maior obstáculo para vencer é o medo de começar. Quão verdadeiro isto é, não é mesmo? O medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de avançar. E hoje vamos desbravar juntos esse terreno, explorando como o medo do desconhecido pode ser um bloqueio significativo em nossas vidas. Quando nos deparamos com o desconhecido, é natural sentir medo. Mas será que esse medo deve ser suficiente para nos impedir de avançar? Vamos refletir sobre isso e descobrir maneiras de enfrentar esse medo, superar as barreiras e seguir em frente. O primeiro passo para superar o medo é identificá-lo. Vamos explorar juntos como reconhecer quando o medo está nos segurando e como isso impacta nosso progresso. O medo é uma emoção, nada mais do que uma emoção natural e necessária para a nossa sobrevivência. Mas em excesso pode se tornar um problema, um grande problema que nos impede de realizar nossos objetivos e sonhos. O medo pode ser funcional ou disfuncional, dependendo da situação, o que provoca e com que intensidade ele se apresenta. O medo funcional é aquele que nos alerta sobre um perigo real e que nos ajuda a nos proteger ou a nos preparar para enfrentar esse perigo. Por exemplo, se você tem medo de andar em uma rua escura ou deserta, ou escura e deserta, esse medo pode te fazer procurar por um lugar mais seguro e evitar essa situação. O medo disfuncional é aquele que nos paralisa ou nos faz fugir de situações que não representam risco real, mas que são interpretadas como ameaçadoras por causa das nossas crenças, traumas ou experiências negativas. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, esse medo pode te impedir de expressar suas ideias e participar de reuniões ou fazer apresentações. Para reconhecer quando o medo está nos segurando, é preciso observar como ele afeta o nosso comportamento, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Algumas perguntas que podem nos ajudar a identificar um medo disfuncional são: esse medo é proporcional à situação que o causa? Esse medo tem uma base racional ou é fruto da minha imaginação exagerando? Este medo me ajuda a resolver o problema ou me impede de agir? Esse medo me faz crescer ou me limita? Este medo me aproxima ou me afasta das pessoas que eu amo? O impacto do medo disfuncional no nosso progresso pode ser muito negativo, pois ele pode fazer perder grandes oportunidades e diminuir a nossa autoestima, aumentar a nossa ansiedade, prejudicar nossos relacionamentos e comprometer a nossa saúde física e mental. Para superar o medo disfuncional, existem algumas técnicas psicológicas que podem ser úteis, como, por exemplo, enfrentar o medo de forma gradual, começando por situações menos ameaçadoras e aumentando, passo a passo, o nível de dificuldade conforme a confiança aumenta. Questionar os pensamentos negativos que alimentam o medo, buscando evidências que o contradigam ou que mostrem uma perspectiva mais positiva. Usar técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação ou exercícios físicos mesmo no ginásio, na academia, como é falado no Brasil, para reduzir o estresse e a tensão provocados pelo medo. Buscar apoio de pessoas que nos encorajam, nos compreendem e nos ajudam a enfrentar o medo. Procurar ajuda profissional de um psicólogo se o medo for muito intenso, persistente ou interferir na sua rotina e na sua qualidade de vida. Agora que identificamos o medo, é hora de desconstruí-lo. Vamos analisar estratégias eficazes para enfrentar nossos medos, desmantelar suas raízes e abrir caminhos para o crescimento pessoal. Enfrentar nossos medos é um desafio, mas também uma oportunidade de aprender, evoluir
e superar nossos limites. Algumas estratégias eficazes para enfrentar nossos medos são identificar a origem do medo, ou seja, o que o desencadeou, quando ele surgiu, como ele se manifesta, reconhecer os benefícios de enfrentar o medo, ou seja, o que podemos ganhar tendo mais confiança, autoconhecimento, satisfação pessoal, estabelecer metas realistas e progressivas, ou seja, definir o que queremos alcançar, como vamos medir nosso sucesso e quais são os passos necessários para chegar lá. Buscar apoio e feedback, ou seja, contar com a ajuda de pessoas que nos incentivam, nos orientam e nos dão feedback construtivo sobre nosso desempenho. Celebrar conquistas e aprender com os erros, ou seja, reconhecer os nossos avanços, comemorar nossas vitórias e analisar o que podemos melhorar. O que nos impede muitas vezes é o receio do desconhecido. Vamos discutir como podemos avançar, mesmo quando o medo está presente, e descobrir a coragem que existe dentro de cada um de nós. Eu acredito que avançar, mesmo quando o medo está presente, é um desafio, mas é uma questão de escolha, atitude e ação. Escolha, porque podemos escolher entre deixar o medo nos controlar ou usar o medo como um estímulo para mudar. Podemos escolher entre ver o medo como inimigo ou como um aliado. Podemos escolher entre focar no que pode dar errado ou no que pode dar certo. Atitude. Podemos ter uma atitude positiva, otimista, confiante diante do medo. Podemos ter uma atitude de curiosidade, de aprendizado e desafio diante do medo. Podemos ter uma atitude de gratidão, compaixão e generosidade diante do medo. E por fim, ação. Podemos agir de forma assertiva, proativa, persistente diante do medo. Podemos agir de forma criativa, flexível, adaptável diante do medo. Podemos agir de forma colaborativa, solidária e empática diante do medo. Eu acredito que esses três elementos, escolha, atitude e ação, podem nos ajudar a avançar, mesmo quando o medo está presente, e a descobrir a coragem que existe dentro de cada um de nós. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. A coragem é uma virtude que podemos desenvolver e praticar, assim como qualquer outra habilidade. Eu fiz uma pequena história para ilustrar como podemos avançar mesmo quando o medo está presente e descobrir a coragem que existe dentro de cada um de nós. Era uma vez um menino chamado Pedro, que tinha muito medo de altura. E ele evitava subir em árvores, escadas, montanhas e qualquer coisa que o fizesse ficar longe do chão. Ele se sentia inseguro, ansioso e frustrado por não poder fazer as mesmas coisas que os seus amigos. Então um dia ele decidiu que queria mudar essa situação e escolheu enfrentar o seu medo em vez de fugir dele. Ele escolheu ver o seu medo como um desafio em vez de um obstáculo. Ele escolheu focar no que ele poderia ganhar, em vez do que ele poderia perder. Ele teve uma atitude positiva, curiosa e desafiadora diante do seu medo. Ele pensou: eu posso superar esse medo se eu tentar. Eu posso aprender coisas novas se eu me arriscar. Eu posso me divertir se eu me desafiar. E ele agiu de forma assertiva, criativa e persistente diante do seu medo. Então ele começou por subir em um banquinho, depois em uma cadeira, depois em uma mesa, e depois em uma escada. Então ele foi para uma árvore, depois em uma montanha, e ele usou a sua imaginação, a sua criatividade e a sua determinação para vencer cada etapa. Ele também contou com o apoio dos seus amigos, que o incentivaram, o orientaram e o acompanharam em cada passo. Eles foram solidários, empáticos e generosos com ele. Eles celebraram as suas conquistas e aprenderam com os seus erros. Assim, Pedro conseguiu avançar mesmo quando o medo estava presente e descobriu a coragem que existia dentro dele. Ele se sentiu orgulhoso, feliz e realizado por ter superado o seu medo. Ele se tornou mais confiante, mais aberto e mais aventureiro, e ele descobriu um mundo completamente novo de possibilidades e oportunidades. Eu espero que essa história tenha te inspirado a avançar mesmo
quando o medo está presente e a descobrir a coragem que existe dentro de você. Você tem o poder de transformar o seu medo em uma força positiva. Basta escolher, ter atitude e agir. Gostaria de continuar essa jornada de reflexão e crescimento conosco? Então inscreva-se no canal, dê um like, se estiver gostando do conteúdo, comente abaixo compartilhando suas experiências e, claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles que você acredita que podem se beneficiar dessas reflexões. Antes de nos despedirmos, quero provocar sua curiosidade. No próximo vídeo, vamos explorar um tema fascinante. Devemos nos libertar das amarras da mente. Fiquem atentos, pois algo transformador está a caminho.